Essas não são palavras de autoelogio. São as últimas palavras escritas por um apóstolo que viveu em guerra. Paulo escreve isso não de um púlpito, mas de uma prisão, não cercado por aplausos, mas pelo silêncio. Ele sabia que estava prestes a morrer, e por isso, suas últimas palavras não foram para impressionar, mas para advertir. Essa carta, a segunda a Timóteo, não foi apenas uma despedida, mas um testamento profético. Uma carta que, segundo muitos estudiosos e pregadores, é a mais importante que ele escreveu, não por tamanho, mas por peso eterno. Enquanto hoje a maioria corre atrás de relevância, Paulo falava de renúncia. Enquanto muitos buscam sucesso, ele exaltava o sofrimento por Cristo. Vivemos em tempos em que combate virou uma palavra ofensiva, em que fé virou sinônimo de autoajuda. Mas Paulo, no fim da sua vida, volta ao essencial: o Evangelho é uma batalha, e guardar a fé não é automático. É um esforço, um confronto, uma resistência diária contra um mundo que nos puxa para longe da cruz. E se eu te dissesse que essa carta foi escrita para agora, que Paulo, mesmo prestes a morrer, não estava preocupado apenas com Timóteo, mas com a geração que viria, a geração que trocaria a sã doutrina por fábulas, que levantaria pregadores para massagear o ego, e não para pregar a verdade. Essa é a advertência que a igreja moderna ignorou. A carta mais importante de Paulo está sendo esquecida enquanto multidões aplaudem mensagens sem cruz, sem combate, sem santidade. Neste vídeo, você vai entender por que 2 Timóteo não é apenas uma carta pastoral, mas um alerta profético. Vamos examinar o que Paulo realmente quis dizer com combati o bom combate, o que ele viu chegando sobre a igreja, e o porquê essa carta foi preservada para acordar os últimos fiéis antes que o tempo acabe. Se você sente que a igreja está perdendo sua essência, se você quer ser achado fiel quando tudo ruir, se você está pronto para viver o evangelho que Paulo viveu com coragem, renúncia e fidelidade, então assista até o fim, porque essa carta é para quem não se vendeu, é para quem ainda acredita na verdade, custe o que custar. Imagine estar preso em uma cela fria, com o corpo enfraquecido, os olhos cansados, o fim próximo. Não há multidões. Não há amigos por perto. Quase todos se foram. Apenas um companheiro fiel permanece, e até ele, logo, terá que ir. Você sabe que, desta vez, não há saída. A espada está vindo. O julgamento já foi selado. E mesmo assim, sua preocupação não é consigo mesmo, mas com a próxima geração, com a igreja, com os fiéis que permanecerão, com a verdade que precisa sobreviver ao seu silêncio. Essa é a atmosfera da carta de 2 Timóteo. Essa é a carta mais importante que Paulo escreveu, não porque seja a mais longa, nem porque contenha as doutrinas mais sistematizadas, mas porque nela ele coloca tudo o que precisa ser dito antes de morrer. Não há tempo para floreios. Não há mais espaço para rodeios. Ele fala com fogo nos ossos, mas com ternura de pai. Com dor, mas também com convicção. E o que ele diz? Combati o bom combate. Acabei a carreira. Guardei a fé. Essas palavras não são apenas uma declaração. Elas são uma síntese de toda a vida cristã verdadeira. 3 frases que contêm o segredo de uma alma salva, de um ministério fiel, de um homem que não se dobrou diante de César, nem diante das tentações da fama, do medo ou da apostasia. Mas a grandeza dessa carta está no que ela revela sobre o tempo em que vivemos. Paulo sabia que viria uma era sombria. Ele não fala sobre um futuro glorioso onde todos se converteriam, mas de um tempo de desvio. Um tempo em que os homens não suportariam mais a sã doutrina, onde buscariam mestres para massagear o ego, não para confrontar o pecado, onde haveria forma de piedade, mas sem poder. Essa carta foi escrita para os últimos dias, para uma geração que trocaria a cruz pela performance, que transformaria púlpitos em palcos, que trataria a graça como desculpa para viver como o mundo. Essa carta foi escrita para nós, e Paulo, mesmo diante da morte, não se cala. Ele escreve, ele prega, ele adverte, ele suplica. Ele diz, prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, corrige, repreende,
exorta com toda longanimidade e doutrina. Por quê? Porque ele sabia que o combate seria mais difícil à medida que o tempo avançasse. Ele viu as sombras crescendo. Ele discerniu a apostasia chegando. Hoje, temos acesso à carta. Lemos, citamos, pregamos. Mas será que ouvimos o que ela realmente diz? Ou a tratamos como apenas mais uma passagem bonita da Bíblia? Essa carta é o testamento de um homem que não tinha mais nada a perder, e por isso, disse tudo o que precisava ser dito. E o que ele disse foi: a fé precisa ser guardada, a carreira precisa ser terminada, o combate precisa ser enfrentado. Não há evangelho sem confronto, não há salvação sem renúncia, não há coroa sem cruz. A igreja moderna está doente porque se esqueceu disso, porque trocou o combate pela comodidade, porque quer a coroa, mas rejeita o sofrimento, porque prefere mensagens doces a espadas afiadas. Mas Paulo não escreveu para os populares, ele escreveu para os fiéis, para os que ainda não se dobraram, para os que ainda choram ao ler essas palavras, para os que ainda sentem que há algo errado com esse evangelho moderno tão diluído, tão confortável, tão sem cruz. Se essa carta é a mais importante, é porque ela foi escrita às portas da eternidade. E um homem que está para morrer não mente. Ele não joga palavras fora. Ele escreve com o peso da eternidade nos ombros. E Paulo escreveu para deixar um legado que resista ao tempo, à perseguição, à apostasia e à morte. A pergunta é: vamos continuar ignorando essa carta? Ou finalmente vamos ouvir? Devemos enfrentar hoje. Quando Paulo escreve "combati o bom combate", ele não está usando linguagem poética. Ele não está se referindo a um esforço religioso genérico. Essa é a confissão final de um soldado que passou toda a vida lutando contra inimigos visíveis e invisíveis, internos e externos, espirituais e doutrinários. A escolha das palavras é intencional. Ele chama o combate de bom, não porque foi fácil, mas porque foi justo, verdadeiro e necessário. Mas a pergunta que devemos fazer é: o que exatamente Paulo combateu? Muitos pensam apenas nas perseguições. E sim, elas foram reais. Paulo foi preso, espancado, apedrejado, abandonado. Mas o verdadeiro combate foi pela preservação da fé pura. O combate de Paulo foi contra a distorção da verdade, contra o espírito do engano que já agia nos seus dias, e que hoje, com mais força, reina disfarçado de evangelho. Paulo combatia contra os falsos mestres que surgiam dentro das igrejas, contra os que misturavam o evangelho com legalismo ou com libertinagem, contra os que queriam agradar homens e não a Deus. Ele combateu pela cruz, enquanto muitos buscavam coroas terrenas. Ele defendeu a verdade, enquanto muitos preferiam alianças políticas ou religiosas que garantissem prestígio. Esse combate não acabou com ele. Pelo contrário, Paulo nos alertou que ele se intensificaria nos últimos dias. Virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Esse tempo é hoje. Vivemos uma era em que a verdade não é mais bem-vinda, onde os púlpitos se tornaram palcos, onde a palavra é filtrada, adaptada, diluída, tudo para não confrontar, para não ferir, para manter o público confortável. E o pior, tudo isso em nome de Deus. O combate de Paulo era contra esse espírito, o espírito da mentira, o espírito da apostasia, o espírito do anticristo, que se disfarça de luz e entra sorrateiramente na casa de Deus. Ele combatia para manter a igreja acordada, vigilante, fiel à doutrina dos apóstolos. E ao declarar que combateu até o fim, ele está nos mostrando que esse combate é contínuo. A linha de frente agora está nas nossas mãos. Mas, será que a geração atual está combatendo? Ou será que estamos negociando? Paulo não combateu para conquistar fama. Ele não estava tentando crescer no ministério. Ele não buscava a aprovação do público. Seu único objetivo era chegar ao fim sem trair a verdade, sem abrir mão da cruz, sem diluir a mensagem, sem negociar sua consciência. E hoje,
Quantos estão lutando contra o pecado com a mesma intensidade que lutam por visibilidade? Quantos estão dispostos a perder tudo, até a própria reputação, para permanecer na palavra? O combate de Paulo não era contra carne e sangue, era contra forças espirituais que operam no engano, que desviam os crentes da simplicidade de Cristo, que alimentam um evangelho sem Cristo, uma fé sem cruz, um céu sem santidade. E esse combate continua acontecendo todos os dias. Ele acontece quando você decide não se calar diante do erro, quando você permanece fiel, mesmo sendo excluído, quando você continua crendo, mesmo sendo ridicularizado, quando você perde o mundo, mas ganha sua alma. Sim, o combate é duro. Ele cansa, ele fere, ele isola, mas é bom, porque é o único combate que termina com coroa. E Paulo, mesmo ferido, termina dizendo: combati o bom combate. Ele não diz isso para se orgulhar, ele diz isso para nos lembrar que essa é a única maneira de terminar bem. Não há honra para quem foge, não há coroa para quem deserta, não há glória para quem negocia o que recebeu. Essa é a advertência. Se você não está combatendo, já começou a perder, porque o inimigo não descansa, e o tempo está acabando. Paulo está prestes a morrer, não por velhice, não por doença, mas por causa da fé, preso, abandonado, sem reconhecimento humano. Ainda assim, ele escreve com a certeza de quem cumpriu seu chamado. Acabei a carreira. Essa expressão carrega mais do que alívio. Ela revela uma jornada marcada por persistência, renúncia e lealdade absoluta a um Senhor invisível, mas presente. Paulo não terminou famoso, mas terminou fiel. E essa é a pergunta que ecoa sobre nós: como terminar a carreira sem se perder no caminho? Hoje, muitos querem começar bem, iniciam com fervor, com lágrimas, com zelo. Mas no meio da estrada surgem as distrações, os atalhos, os convites disfarçados de bênção. E quando se dão conta, já não estão mais correndo, estão negociando. A carreira que Paulo correu não foi uma corrida de aplausos, foi uma trilha estreita, contra a multidão. Ele teve que deixar amigos, enfrentar crises, suportar acusações, lutar contra o orgulho, contra a solidão e contra o próprio coração. Mas ele não parou. E por que não parou? Porque ele sabia que o prêmio não era terreno. Ele não corria por elogios. Corria pela eternidade, pela aprovação de um único juiz, Cristo. Essa carreira não é como as do mundo. Não é uma disputa de quem chega primeiro. É uma jornada de quem não desiste, de quem não trai o evangelho no meio do caminho, de quem não altera a mensagem para caber no sistema, de quem não transforma a palavra em produto, de quem não adapta a fé ao gosto do público. Paulo resistiu a tudo isso. Ele poderia ter cedido, poderia ter buscado facilidades, poderia ter feito alianças, mas escolheu terminar como começou, pregando Cristo e este crucificado. Hoje, somos pressionados a trocar de rota, a fazer acordos com a cultura, a adotar um evangelho sem cruz, a correr atrás de aceitação. Mas Paulo nos ensina que uma carreira terminada fora da verdade é uma carreira perdida. Não importa o quanto corremos, se corremos na direção errada. Não importa o quanto realizamos, se perdemos a fé no processo. E aqui está a advertência que a carta mais importante de Paulo nos deixa: não basta começar, é preciso terminar. Não basta ter chamado, é preciso chegar até o fim com ele intacto. Não basta fazer parte da igreja, é preciso manter a integridade da fé até o último suspiro. Paulo não diz: terminei com sucesso. Ele diz: terminei a carreira. Isso significa que ele não abandonou o caminho, mesmo quando perdeu tudo. Ele não se deixou seduzir pelas promessas vazias deste mundo. Ele não modificou a mensagem para sobreviver. Ele simplesmente terminou. E isso nos dias de hoje é raro. A igreja moderna está cheia de ministérios que começaram bem, mas terminaram nas trevas. Homens que começaram pregando santidade
e terminaram negociando pureza por influência. Igrejas que começaram firmadas na palavra e agora vendem promessas baratas. Pessoas que começaram apaixonadas por Jesus e agora só pensam em agradar homens. Paulo não seria aceito nos púlpitos de hoje. Não atrairia multidões, não teria seguidores nas redes, mas teria o que importa: uma carreira terminada diante de Deus, com fidelidade. E você, vai terminar, ou vai ser mais um que começa bem e desiste quando a estrada aperta? Vai correr até o fim, mesmo sozinho? Vai permanecer, mesmo quando tudo ao seu redor se corrompe? A geração de hoje precisa de menos talentos e mais fiéis, menos performances e mais perseverança, menos aplausos e mais joelhos no chão, porque o verdadeiro vencedor no reino não é o que se destaca, é o que não abandona. Entre todas as coisas que Paulo poderia ter dito no fim da vida, ele escolhe dizer isso: guardei a fé. Ele não disse que guardou seus dons, nem que guardou seu ministério, nem que guardou sua reputação, sua influência ou sua posição como apóstolo. Ele diz: guardei a fé. Essa é a vitória que o mundo não compreende. O mundo mede sucesso pelo que você conquistou, pela visibilidade, pela performance, mas Deus mede por algo que é invisível aos olhos dos homens, pela fidelidade. E guardar a fé é o sinal supremo de fidelidade. Mas o que significa guardar a fé? Guardar a fé não é simplesmente continuar crendo em Deus. Não é apenas dizer que ainda acredita em Jesus. Guardar a fé é proteger a verdade que recebeu, mesmo quando tudo e todos tentam tirá-la de você. É permanecer fiel à palavra, mesmo quando ela se torna impopular. É viver aquilo que se crê, mesmo quando isso custa reputação, estabilidade ou segurança. Paulo enfrentou ventos fortes, falsos mestres, divisões nas igrejas, perseguições, traições, noites em claro, açoites, prisões, abandono, e mesmo assim, ele conseguiu guardar a fé. Isso significa que ele não deixou o sistema corromper sua doutrina, não deixou o desânimo apagar sua esperança, não deixou as pessoas roubarem sua confiança em Deus. Ele protegeu a fé como um soldado protege o estandarte de guerra, com a própria vida, se necessário. E hoje, será que estamos guardando a fé, ou apenas guardando as aparências? Será que estamos protegendo a doutrina, ou adaptando ela para caber no mundo? Será que ainda temos coragem de viver como Paulo viveu? O que vemos hoje é uma fé sendo manipulada, uma fé diluída, misturada, distorcida, pregações que falam de sucesso, mas não falam da cruz, igrejas que ensinam bênçãos, mas não falam de arrependimento, crentes que defendem causas sociais, mas não defendem mais a verdade do Evangelho. Guardar a fé é se recusar a ser parte disso. É dizer não quando todos dizem sim, é ficar de pé quando todos se prostram, é continuar falando a verdade mesmo quando ela custa caro. Paulo nos mostra que a maior prova de amor a Deus não é quantas almas ganhamos, mas quanta verdade conseguimos manter viva dentro de nós, porque nos últimos dias a fé será atacada como nunca antes, a palavra será zombada, a igreja será pressionada, a verdade será sufocada. E os que não estiverem preparados para guardar a fé com unhas e dentes, perderão tudo. Paulo não foi poupado da dor, mas foi preservado na fé. Ele sangrou, mas não desistiu. Chorou, mas não se calou. Foi deixado só, mas continuou confiando. E ao dizer, guardei a fé, ele nos ensina que essa é a única coisa que o mundo não pode tirar de você. Eles podem tirar sua casa, sua carreira, sua posição, mas só você pode entregar sua fé. E muitos estão entregando, estão trocando a fé por popularidade, estão vendendo a fé por relevância, estão silenciando a fé para não ofender, estão esquecendo que guardar a fé é o único caminho para receber a coroa. Sim, essa é a advertência. Você pode começar bem, pregar com poder, ganhar multidões, mas se não guardar a fé até o fim, perdeu tudo, e o céu não recompensa talentos, recompensa fidelidade. Guardei a fé.
É isso que o céu quer ouvir de você no último dia. E é isso que Paulo deixou como legado. Ele não foi perfeito, mas foi fiel. E o mesmo Deus que sustentou Paulo naquela cela fria é o Deus que pode te sustentar hoje. Se você estiver disposto a guardar o que é santo, mesmo que isso te custe tudo. Paulo estava prestes a morrer. Seu corpo cansado, sua cela fria, seus amigos distantes, sua sentença definida, e mesmo assim, ele escreve com os olhos voltados não para a morte, mas para a eternidade. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. 2 Timóteo 4:8. Paulo sabia que o fim do corpo não era o fim da história. Ele havia combatido, corrido, guardado. Agora, ele esperava. Esperava não uma estátua, não uma biografia de sucesso, não um legado terreno, mas uma coroa, não qualquer coroa, a coroa da justiça. Esse é o ponto que precisa ser restaurado no coração da igreja moderna. A verdadeira recompensa do crente não é agora. Não está nos aplausos, não está nas plataformas, não está no crescimento ministerial. A coroa não se coloca na cabeça de quem começou bem. Ela é entregue no fim, no dia do acerto de contas, no tribunal do justo juiz. Mas quantos hoje estão dispostos a esperar? Vivemos em uma geração imediatista, que quer tudo agora, que quer recompensa sem renúncia, que quer glória sem cruz. Muitos estão buscando suas coroas neste mundo, e é por isso que estão se corrompendo, estão aceitando atalhos, estão negociando princípios, estão acumulando seguidores, títulos, elogios, mas perderam o temor do justo juiz. Paulo viveu o oposto. Ele esperava a recompensa de Cristo, não a recompensa dos homens. Ele sabia que poderia ser esquecido pelo mundo, mas não seria esquecido por Deus. Ele confiava em um juiz que via o que os homens não viam, que recompensava não pelo desempenho exterior, mas pela fidelidade secreta. E é por isso que ele chama esse juiz de justo, porque Paulo viu muita injustiça na terra. Foi julgado injustamente, acusado falsamente, perseguido sem motivo, mas ele sabia que havia um tribunal superior, um dia marcado, um trono onde não há parcialidade, não há engano, não há erro. E nesse dia, a coroa será entregue. A coroa da justiça não é uma metáfora vaga, ela é uma realidade espiritual reservada aos que não cederam, aos que guardaram a fé em meio ao caos, aos que disseram não ao sistema, e sim à cruz, aos que correram até o fim, mesmo mancando, mesmo sangrando, mesmo sozinhos. Essa coroa não é para os populares, é para os fiéis. Não é para quem agradou a todos, é para quem agradou a Deus. Não é para os que adaptaram o Evangelho, é para os que foram moldados por ele. E aqui está a advertência que ecoa da cela de Paulo para os púlpitos modernos. Se você busca a coroa aqui, não receberá coroa lá. Se você já recebeu sua glória dos homens, não espere glória de Deus. Se você já está satisfeito com o que o mundo te deu, é sinal de que não está correndo pela eternidade, está correndo por aplauso. A coroa da justiça não se compra, não se herda, não se fabrica. Ela é dada por aquele que sonda os corações, que viu os dias em que você permaneceu firme, mesmo chorando, que viu os momentos em que você se calou para não negar a fé, que viu quando todos te abandonaram, mas você continuou orando, que viu quando ninguém viu. É por isso que Paulo, diante da morte, sorri em silêncio, porque ele sabe a espada vai cortar o corpo, mas não pode tocar na coroa. O império vai silenciar sua voz, mas não pode apagar seu testemunho. Ele perde tudo, mas ganha o que importa. E você está correndo por qual coroa? A dos homens, a dos likes, a do sucesso, ou a que o justo juiz guarda para aqueles que não se venderam? Porque no fim, só haverá uma sentença que importa. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor, e só receberá essa sentença quem não trocou a eternidade por elogios passageiros. Paulo termina sua declaração com uma promessa que não é só para ele.
e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. 2 Timóteo 4:8. Essas palavras são simples, mas carregam um peso eterno. Paulo está dizendo que a coroa da justiça não é um privilégio exclusivo dos apóstolos, mártires ou gigantes da fé. Ela está disponível a todos, com uma condição: amar a vinda de Cristo. Mas o que isso realmente significa? Amar a vinda de Cristo não é apenas saber que ele voltará, não é apenas crer no Apocalipse, não é repetir doutrinas escatológicas. Amar a vinda de Cristo é viver cada dia com o coração voltado para o céu. É desejar mais a presença dele do que as promessas da terra. É manter os olhos no reino, mesmo quando o mundo te oferece tudo. Paulo sabia que os verdadeiros fiéis não são apenas os que frequentam igrejas, mas os que vivem como noivos à espera do noivo, os que não se acomodaram nesse mundo, os que, mesmo em meio às pressões, permanecem sóbrios, vigilantes, com as vestes limpas e o óleo aceso. Mas hoje, quantos realmente amam a vinda de Cristo? Quantos ainda falam da volta de Jesus com expectativa, com temor, com alegria? Quantos vivem como se ele pudesse voltar hoje? A verdade é que a maioria da igreja moderna ama o conforto mais do que a volta de Cristo, ama os próprios planos, ama a estabilidade, ama os próprios sonhos. E se Cristo voltasse hoje, muitos se sentiriam interrompidos, frustrados, como se tivessem sido chamados antes de viverem tudo o que queriam. Isso é grave, porque revela que a vinda do rei já não é mais prioridade, é obstáculo. E esse não é o perfil de quem receberá a coroa. Os que amam a sua vinda não se vendem, porque sabem que a glória eterna está próxima. Eles não se corrompem, porque sabem que o justo juiz está às portas. Eles não desistem, porque a saudade do céu é mais forte que a dor da terra. Paulo nos lembra: há uma coroa reservada para quem vive desejando ver o Senhor, não apenas para quem prega, canta ou serve, mas para quem tem o coração queimando por ele, para quem olha para os céus e diz: ora vem, Senhor Jesus. E isso é um teste para nós. O que tem dominado nosso coração? Estamos ocupados demais com ministérios, carreiras, estruturas, estratégias, enquanto o noivo espera uma noiva apaixonada, não apenas envolvida. O amor pela vinda de Cristo não pode ser apenas teórico, tem que ser visível. Na forma como vivemos, na forma como negamos o pecado, na forma como lidamos com a dor, na forma como usamos o tempo. Os que amam a sua vinda são incomodados pelo pecado, porque sabem que não podem estar sujos quando o rei chegar. Eles renunciam prazeres, resistem ao sistema, vivem em sobriedade. Eles não dormem espiritualmente, esperam em vigilância. E aqui está o ponto mais duro da advertência de Paulo: a coroa da justiça não está guardada para os ocupados, 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 não está guardada. E aqui está o ponto mais duro da advertência de Paulo: a coroa da justiça não está guardada para os ocupados, 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 não está guardada para os que amam, realmente amam, a vinda de Cristo. É hora de reavaliar. O que você tem esperado com mais ansiedade? O próximo projeto? O próximo prazer? Ou a volta do Senhor? A carta mais importante de Paulo nos lembra que amar a vinda de Cristo é o verdadeiro termômetro da fidelidade. Porque quem ama sua vinda não se conforma com esse século. Quem ama sua vinda não ama mais esse mundo. Quem ama sua vinda vive como se pudesse vê-lo a qualquer momento. E se esse amor esfriou, então é tempo de voltar, de ajoelhar, de clamar, de pedir que o Espírito reacenda em nós a esperança do céu, porque só os que amam a sua vinda receberão sua coroa. Ele estava preso, cercado de solidão, esquecido pelos homens. Mas Paulo não estava em desespero.
Ele estava escrevendo. O que ele deixou na carta a Timóteo não foi uma reflexão suave, nem uma despedida emocional. Foi uma advertência. Uma carta de guerra. Um chamado para os que sobreviveriam ao seu silêncio. E agora, 2000 anos depois, essa carta chega até nós. Ela nos atravessa como uma espada afiada, separando o que é superficial do que é eterno. Ela nos confronta. Ela denuncia. Ela pergunta: você está combatendo? Você está guardando? Você ainda ama a vinda dele? Porque essa geração é, provavelmente, a última a correr essa carreira, a última a carregar a tocha da fé, antes do retorno do justo juiz. E Paulo, mesmo morto, ainda fala. Ele grita através do papel envelhecido da Escritura: não negociem a verdade, não abandonem a cruz, não se vendam por conforto, não esqueçam por que foram chamados. Essa é a geração que verá o cumprimento de tudo que ele anunciou. A apostasia, o esfriamento do amor, a corrupção da palavra, a falsa piedade, o sistema do anticristo, e será também a geração que não terá desculpa, porque recebeu a advertência, porque leu a carta, porque teve acesso à verdade e decidiu ignorar. A última carta de Paulo é como uma trombeta que ecoa antes do juízo. Ela não foi escrita apenas para Timóteo. Ela foi escrita para todos que se esqueceram do que significa ser igreja, para todos que trocaram o espírito por estruturas, para todos que transformaram a graça em licença para viver como o mundo. E é por isso que essa carta é a mais importante, porque ela foi escrita às vésperas da morte, mas com os olhos fixos na eternidade. Ela carrega a sabedoria de um homem que viveu tudo, sofreu tudo, perdeu tudo, mas não perdeu a fé. E agora, ele escreve não para ser lembrado, mas para nos lembrar do que é real. Hoje, muitos pregam motivação, crescimento, autoestima, mas Paulo pregou o sofrimento, fidelidade, combate, cruz, coroa. E essa diferença é o que separa os que serão coroados dos que serão reprovados. A igreja atual precisa voltar para essa carta, para essa advertência, para essa voz solitária que, mesmo em silêncio, ainda grita mais alto do que qualquer conferência moderna. Porque o que está em jogo não é apenas sua influência, não é seu ministério, é sua eternidade. Paulo não sobreviveu à espada romana, mas sua fé sobreviveu há séculos, e sua voz ainda é ouvida, não nos corredores de Roma, mas nos corações dos que ainda têm ouvidos espirituais. Ele está dizendo: sejam fiéis, terminem bem, guardem a fé, amem a vinda de Cristo, não se corrompam, combatam o bom combate. A coroa está guardada, mas só para os que não se curvaram. Se você leu essa carta e não sentiu o Espírito te confrontar, é porque já está adormecido. Mas se ainda há em você um temor, uma chama, um eco de verdade, então levante-se, sacuda-se, volte ao combate, porque o tempo é curto, o juiz está à porta, e a trombeta de Paulo ainda está soando. A geração do juízo recebeu a última carta. A questão é: o que vamos fazer com ela? Se essa carta falou com você, se o Espírito te confrontou com a verdade esquecida, se você entendeu que não basta começar, é preciso terminar fiel, então, não fique calado, comente aqui abaixo: eu quero guardar a fé até o fim. Ou escreva o que o Espírito Santo falou com você através dessa mensagem. Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa acordar. Talvez essa seja a última carta que essa pessoa vai receber antes do juízo. Inscreva-se no canal Cartas de Paulo. Aqui não pregamos para agradar, pregamos para preparar. Preparamos os fiéis para o combate, para a renúncia, para a coroa. Que você não apenas leia a carta, mas viva como ela ensina, porque Paulo combateu até o fim. Agora, é a sua vez.